da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Cirilo não acatava os argumentos afetuosos de Madalena com relação à solicitação do seu pai com o habitual humor. Sem poder explicar o que lhe ocorria no íntimo, permanecia taciturno, alheio às suas costumeiras características de resolução. Não posso compreender, Madalena, porque essa viagem forçada a Belfast me ensombra o espírito, enchendo-me de preocupações. Viagem forçada? Não digas, redarguia a esposa com bondade. Para nossos pais, todos os trabalhos constituem motivo de satisfação espontânea. Não tens feito o possível pela tranquilidade do papai e pela saúde da mamãe? É indispensável não esquecer que temos igualmente dois velhos amorosos à espera de nosso auxílio na Irlanda do Norte. Visivelmente nervoso, o rapaz obtemperou. Sim, mas os meus trabalhos em Paris. E se não me puderes acompanhar a Belfast? E se Dona Margarida piorar a ponto de ser forçado a assumir compromissos com os meus, partindo sozinho para esse longo itinerário até a América? Quantas interrogações prematuras, opugnou ela, esforçando-se por manter um sorriso menos pessimista. Se nos antecedesse o pior, não deveríamos ainda assim inclinar o coração à vontade de Deus? Se nos separarmos por alguns dias, não será por motivos frívolos, mas por atender à necessidade imperiosa de nossos amoráveis velhinhos. Procurando desfazer as penosas impressões do esposo, a filha de Dom Inácio continuou. Relativamente aos teus trabalhos comuns, acredito não seja difícil obter uma licença sem remuneração. E se mamãe piorar, impedindo minha partida, estaremos juntos nas preces sinceras ao céu para que todas as dificuldades cessem logo. Além disso, não devemos contar com a assistência do tio Jacques? De Blois a Paris não é longa distância. Precisamos coragem, Cirilo, pois Jesus não nos deu a felicidade somente para satisfação pessoal, e sim para que aprendamos a estendê-la a outros seres. Nossos pais estão cansados e doentes. É justo lhes ofereçamos nossa disposição para o trabalho e o socorro de nossa mocidade sadia. O moço ponderou aquelas palavras, deixando perceber que havia encontrado a desejada solução e enlaçou-a com mais ternura. Embebidos na cariciosa contemplação da noite amiga, falaram ainda longo tempo de suas esperanças e projetos de futuro, regressando ao ninho doméstico, cada qual fazendo o possível por se mostrar mais otimista, visando ao conforto recíproco. Mas, quando foi atender a genitora doente, Madalena contemplou o crucifixo de madeira que Dona Margarida conservava no quarto, pendente no leito, e, fixando o olhar na imagem de Jesus, pediu-lhe com fervor lhe desse paz ao coração atormentado por infindos receios. Depois de verificar que a matrona repousava em profundo sono, ajoelhou-se, beijou aquele símbolo de sua fé e limpou sua lágrima cuidadosamente, para que o esposo não lhe surpreendesse os amargos presságios. As semanas voaram ao ritmo das renovadas preocupações. Após uma consulta ao tio Jacques, que fora igualmente informado da precária situação de Samuel em Belfast, Cirilo Davenport decidiu-se à viagem, a fim de auxiliar os pais no que fosse possível. Preparou seu desligamento temporário dos serviços, tomou as providências necessárias, mas Dona Margarida piorava devagarinho, impossibilitando de qualquer modo a ausência da filha. À vista disso, o rapaz foi obrigado a partir sozinho para a Irlanda, em fins de março. Informado de que Susana permanecia no torrão natal, Madalena dirigiu-se carinhosa carta, junto da que escrevera com muito afeto a bondosa sogra, explicando a impossibilidade de visitá-la e solicitando-lhe que, como uma prima devotada, a representasse na família, orientando Cirilo em suas necessárias decisões de auxílio aos pais.
Desse modo, o filho de Samuel partiu deixando a esposa no círculo habitual, constituído por Dom Inácio, sempre nervoso, Dona Margarida, gravemente enferma, e Antero, que rodava de Paris a Versalhes e vice-versa, como quem perseverava aos mesmos propósitos, esperando as oportunidades. A chegada de Cirilo foi um acontecimento de larga repercussão no lar paterno. Susana, dias antes, havia regressado da capital inglesa com todos os documentos legais concernentes à imigração de Samuel e família para a colônia longínqua. Depois de uma visita pessoal a Carlos II, em que fizera questão de alardear o valor de suas relações prestigiosas na corte de França, todas as portas se lhe abriram com facilidade surpreendente. Além de conseguir as dotações necessárias, inclusive sementes e outras utilidades, solicitou também um auxílio financeiro para o velho Gordon, que lhe recebeu a gentileza profundamente sensibilizado. Ao júbilo das concessões obtidas, acrescentava-se agora a alegria da vinda do rapaz, reforçando as esperanças dos perseguidos irlandeses. Constância não sabia como exprimir seu contentamento maternal. Reuniu todos os recursos humildes da despensa doméstica e ofereceu um jantar muito simples, nesse dia em que, acima de tudo, falava o sincero carinho do coração. À noite, reuniu a família em preces a Deus, agradecendo à providência os favores de sua misericórdia, e, após as orações comuns, expressou um voto de reconhecimento a São Patrício, pela feliz chegada do filho, o que, feito em voz alta na espontaneidade do seu afeto, arrancou muitas lágrimas ao rapaz, que permanecia igualmente de joelhos em obediência à tradição familiar. Conforme acontecera à prima, Cirilo impressionara-se fortemente com os quadros de infortúnio resignado e de velada pobreza que viera encontrar na paisagem querida de sua infância, e fazia o possível por não repetir as expressões de espanto quando procurava esse ou aquele local em busca de velhas impressões da sua meninice. Não conseguiria explicar a emotividade que lhe envolvia a alma inteira, a humildade com que Samuel patenteava a necessidade da sua proteção, os olhares amorosos da mãe, a doce delicadeza dos manos penetravam-lhe o espírito com indefinível intensidade. Lera a Constância a terna missiva de Madalena e reparara, emocionadíssimo, como a genitora enxugava as lágrimas copiosas com as dobras do avental muito branco. Guardava a impressão de haver ingressado num sonho bom, em que, no maravilhoso tapete das lembranças suaves, voltava a ser menino. Quanto a Susana, recebera as letras delicadas de Madalena, lendo-as a sós, depois de cerrar cuidadosamente a porta do quarto e reprimindo intensa cólera. Frase alguma daquela mensagem fraternal, conseguira modificar suas disposições. Não constituía atrevimento da rival endereçar-lhe semelhante apelo? Num ímpeto de ciúme e despeito, fez menção de estraçalhar o documento carinhoso, mas, como se fora advertida pelas ideias criminosas que lhe passaram, por vezes, na imaginação sobreexcitada, disse consigo mesmo: não será melhor conservar esta carta para algum dia da vida? Quem poderá saber no futuro? E, modificando a primitiva atitude, guardou a missiva com cuidado na bolsa reservada aos objetos mais íntimos. Abraão Gordon, à noite, viera participar das alegrias familiares, abraçando jubiloso o recém-chegado de Paris, a quem amava como o próprio filho, desde o dia em que Samuel e Constância o haviam chamado para levá-lo à pia batismal. Às ocultas, o pai de Cirilo, acanhado por ter de incomodar diretamente o rapaz, solicitara ao antigo companheiro de lutas endereçasse ao filho o apelo final para os acompanhar no longo cruzeiro transatlântico. Gordon aproveitou o encanto do momento, cheio de intimidades caraciosas, e, quando terminaram as preces de louvor a Deus, dispôs o grupo familiar em torno da larga mesa dos Davenport,
que recordava os antepassados numerosos, devotados a tradições domésticas. Aplaudido com calor por Susana, que entrava na conversação com a partes sagazes e inteligentes, o notável ancião, depois de exaltar as grandiosidades do Novo Mundo, que conhecia pessoalmente em virtude de uma visita aos parentes exilados na Virgínia, notificou ao rapaz a necessidade do seu apoio ao grande acontecimento.